Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de formação para professores da Escola Bíblica Dominical, módulo 2, Métodos de Estudo da Bíblia. Desde o início deste módulo, nós estudamos acerca dos métodos de estudo bíblico. E dentre os métodos de estudo bíblico que foram abordados, nós estudamos os métodos indutivos, o método temático e o método devocional. Porém, antes de dar continuidade ao assunto dessa aula, eu gostaria de abordar outras questões relacionadas aos métodos. Nós sabemos que os métodos de estudo da Bíblia, eles têm como objetivo alcançar um estudo de acordo com um direcionamento específico. Assim sendo, os métodos de estudo da Bíblia existem para que você possa atingir certos objetivos. Eles têm como propósito servir como ferramentas para que você possa, de fato, ter o máximo proveito no estudo da Bíblia. Então, o nosso objetivo com o ensino dos métodos de estudo da Bíblia é ensinar poucas coisas, mas que possam ser colocadas em práticas regularmente. Assim sendo, eu espero que esta aula tenha bastante proveito para você. Além dos métodos que nós já estudamos ao longo deste módulo, existem outros métodos que eu gostaria de apresentar para vocês. Como já falamos, os métodos são ferramentas que facilitam a sua aprendizagem da Palavra de Deus. Então, é necessário que você, como professor, venha colocar em prática tudo o que tem aprendido ao longo deste módulo e deste curso, para que você possa aprimorar o seu estudo bíblico e aprimorar-se também na utilização dos métodos de estudo da Bíblia. Nós temos, além dos que já estudamos, os métodos de estudo de versículo ou passagem. Tem também o método de estudo tópico ou temático. Tem o método biográfico e também o método de estudo de livros. Cada um tem uma objetividade, porque, como o próprio nome do método já diz, é para que você venha se dedicar a um foco específico do estudo da Bíblia. Nesse sentido, eu gostaria de abordar rapidamente a respeito de cada um destes módulos que nós citamos agora há pouco. Para o método de estudo da passagem, assim como os demais métodos, você irá estudar os seus recursos para aprender alguns objetivos específicos. Por exemplo, você vai estudar um contexto de uma passagem para que você possa saber o lugar onde se encontra o texto em estudo. E o texto de um versículo, de uma passagem, pode ser um contexto geral ou um contexto remoto. E nesse sentido, você tem o capítulo, o livro ou o testamento no qual o texto se encontra. E também nós temos o contexto imediato de uma passagem, que são os versículos anteriores e os versículos posteriores. O contexto imediato de uma passagem são justamente os textos que circundam a passagem na qual você está focado a estudar. E é interessante você observar no estudo de uma passagem as palavras-chave, que é para saber quais são as palavras-chave contidas no texto que você está estudando e o significado destas palavras. Vai fazer com que possa evitar algumas confusões. Além disso, nós temos o método temático, que é o estudo de um determinado tema ou assunto, procurando dar um foco bíblico ao mesmo. Então, por exemplo, se você escolher o tema amor, liderança, evangelismo, paciência, você deve determinar o âmbito de estudo no qual você irá focar. Você pode estudar este tema apenas no Antigo Testamento, ou somente no Novo Testamento, ou até mesmo em um livro da Bíblia, para delimitar melhor e para que o assunto não se torne bastante abrangente, principalmente em se tratando de textos que são mais presentes ou de temas que estão mais presentes na Bíblia Sagrada. E todas as vezes que você for trabalhar o método de estudo bíblico temático, anote uma folha ou em uma folha
de papel todas as referências bíblicas que você encontrar sobre o tema que está estudando. Para isso, você pode contar com a ajuda de algumas ferramentas de auxílio para a prática do estudo bíblico. E essas ferramentas nós vamos detalhar para você na próxima aula. Além do método temático, nós temos também o método de estudo biográfico, que é um método que estuda a vida de um personagem bíblico. E quando você estiver estudando uma passagem ou um personagem bíblico, como por exemplo Paulo, procure descobrir o que a Bíblia diz sobre a sua família, sobre o seu nascimento, sobre o seu trabalho, as suas funções, sobre a sua vida espiritual, se é servo de Deus, se não é servo de Deus, se era dedicado, se não era dedicado, se houve pecado na sua vida, se houveram falhas. Procure identificar também sobre as suas realizações, quer sejam positivas ou quer seja negativas, sobre o seu caráter, tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. E uma coisa também é importante você descobrir sobre o estudo biográfico de um personagem é o final de sua vida, como esse final ocorreu. E estas são algumas questões relacionadas ao método de estudo bíblico biográfico. Além disso, você também pode se aprofundar sobre o método de estudo de livros. Na medida em que você desenvolver bem os outros métodos, você será capaz de começar a estudar a Bíblia por livros. Por este método de estudo, você vai ter um aprofundamento muito proveitoso e rico na sua preparação e no seu estudo bíblico pessoal. Ao estudar um livro da Bíblia, não o abandone até que você seja capaz de apresentar algumas informações importantes, como por exemplo, o autor, a quem escreveu o livro e sob quais circunstâncias esse livro foi escrito. Os destinatários do livro, para quem o livro foi destinado originalmente, o motivo ou o propósito do livro, ou seja, por que esse livro foi escrito, o assunto principal do livro, qual é o tema principal do livro, qual é a abordagem geral que o livro traz. Também é importante descobrir o estilo literário do livro, se é um livro histórico, se é um livro poético, se é uma doutrina, se é uma profecia, se trata de livro apocalíptico, como no caso da profecia. E ao levantar todas essas informações, você também deve atentar para escrever um esboço, que é uma divisão escrita dos capítulos ou dos temas que são tratados dentro do livro. Um esboço deve apresentar o autor, o destinatário, o propósito ou o motivo do livro, o assunto principal e as divisões do livro. Se você for capaz de desenvolver todo esse conjunto de conhecimentos relacionados a um livro, você estará aproveitando satisfatoriamente esse método de estudo da Bíblia. Além dos métodos de estudo da Bíblia, é importante ressaltar que existem também as linhas de aprendizagem da Bíblia, que é a direção prática para estudar a palavra de Deus. Sabemos que existem vários objetivos pelos quais um estudante da Bíblia ou um estudioso da Bíblia, um professor da Bíblia pode direcionar o seu foco. E esse foco nós chamamos de linhas de aprendizado bíblico. E cremos que você também será bem-sucedido ao colocar em prática essas diretrizes. Assim sendo, nós vamos conhecer de uma forma breve quais são essas linhas de aprendizagem da Bíblia. As 10 linhas de aprendizagem da Bíblia, para que você possa entender que não é fácil compreender a Bíblia por completo, porque a Bíblia é um livro de conhecimento ilimitado. Ninguém nesse mundo jamais conseguirá extrair todo o conhecimento e sabedoria que são encontrados na Bíblia. Desta forma, devemos nos esforçar para ganhar o máximo possível do estudo da palavra de Deus. Para tanto, nós definimos 10 linhas de aprendizado da Bíblia. E estas linhas são diretrizes que foram definidas para sabermos o que estudar na palavra de Deus. Por quê?
porque elas podem nos ajudar a descobrir a maioria dos temas bíblicos principais. É para isso que estas 10 linhas de aprendizagem existem e podem nos guiar. A primeira dela é a linha panorâmica, que aborda as Escrituras ou parte dela num contexto global, como um todo. Por exemplo, a linha panorâmica vai estudar o tema e conteúdo de cada livro da Bíblia, os principais temas, personagens, autores, propósitos gerais da Bíblia, tipologia bíblica. Então, dessa forma, através da linha panorâmica, você vai ter uma noção geral de todas estas questões que podem ser estudadas dentro da Bíblia. A outra linha é a linha discriminatória, que aborda as Escrituras de uma maneira discriminatória, ou seja, apontando e estabelecendo as diferenças onde quer que elas existam. Por exemplo, as diferenças entre os livros de Mateus e os livros de Lucas, a diferença entre o livro de Marcos e o livro de João, a diferença entre os livros históricos do Novo Testamento, que seria o livro de Lucas, e os evangelhos de forma geral, juntamente com o livro de Atos, em relação às diferenças existentes nos livros históricos do Antigo Testamento. E outros exemplos nós podemos dar, por exemplo, estudos sobre a lei e a graça, os 5 julgamentos divinos, a velha e a nova natureza, a habitação e o revestimento do Espírito Santo, o reino de Deus hoje e o reino de Deus no futuro, os judeus e os gentios, os judeus e a igreja, os gentios e a igreja, as dispensações, os 2 adventos de Jesus Cristo, as 2 ressurreições, a salvação, as recompensas, as diferenças entre os juízos de Deus e muitas outras coisas que nós podemos focar. E quando nós focamos a nossa linha de aprendizagem de forma discriminatória, nós podemos estabelecer essas diferenças aonde quer que elas existam. Além desta, nós temos também a linha de estudo profético, que vai abordar a Escritura numa perspectiva profética, discernindo os tempos, as épocas e os eventos preditos por Deus para o cumprimento da história de Israel, das nações, da igreja. Por exemplo, as profecias sobre Israel, sobre as nações, sobre Jesus, sobre a igreja, os 7 proféticos, as 70 semanas proféticas de Daniel, o Apocalipse, as 7 taças, os 7 selos, os 7 castiçais e tantos outros símbolos e perspectivas proféticas que a Bíblia apresenta. Então, quando você estabelece estudar a Bíblia Sagrada numa perspectiva profética, você vai ter um maior proveito, se esse for o seu objetivo. Além disso, nós temos a linha de aprendizagem devocional, que significa meditar na palavra de Deus, aplicando-a ao seu conhecimento pessoal de Deus. Isso significa que você deve focar o seu estudo da palavra, procurando aplicar o conhecimento que você está adquirindo através da sua leitura e do seu estudo na sua própria vida. Isso é muito importante para o professor da escola dominical. Meditar na palavra de Deus, conhecer a Deus através dos diversos relatos da Bíblia e principalmente aplicar as verdades nela contidas em sua própria vida. E quando isso de fato ocorre, você é capaz de apresentar isso com mais propriedade aos seus alunos. Além disso, nós temos a linha de aprendizagem doutrinária. Isso significa aplicar os ensinamentos bíblicos aos diversos tópicos relacionados à nossa fé, o que cremos, e também relacionado à nossa prática, que é o que fazemos da verdade revelada de Deus. Nós temos, por exemplo, a triunidade de Deus, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o homem, o pecado, a salvação, arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, a posição e o ministério das mulheres na igreja, os dons espirituais, a ceia do Senhor, a santificação, o casamento, o sexo, a criação de filhos,
o trabalho, a contribuição e tantas outras doutrinas apresentadas na Bíblia com as quais nós podemos lidar e também precisamos aplicar em nossas vidas. Esse é o principal foco da linha de aprendizagem doutrinária, para que nós possamos conhecer as doutrinas da Bíblia, saber no que cremos e saber o que devemos fazer, ou seja, colocar em prática em relação à verdade revelada de Deus nas nossas vidas. Além disso, nós temos a linha de aprendizagem eclesiástica, ou seja, quando o estudante da Bíblia se propõe a estudar as Escrituras em relação ao que ela apresenta sobre a igreja. Exemplos: a natureza da igreja, a sua missão, as funções da igreja, o governo da igreja, o destino da igreja, as atividades da igreja, o funcionamento, os ministérios, o crescimento da igreja, o futuro da igreja. Então, quando nós nos propomos a estudar nas Escrituras aquilo que ela apresenta sobre a igreja, nós estamos focando o nosso estudo, a nossa aprendizagem na linha eclesiástica. Nós temos também a linha de aprendizagem ministerial. Isso significa que aquele que vai estudar desta forma irá aplicar as Escrituras no estudo e treinamento pessoal e de outros como preparação para o exercício ministerial em qualquer área. Nós temos um exemplo de um texto que é muito utilizado dentro dessa perspectiva de aprendizagem, que é o texto de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e versículo 16 e 17. Nós vemos ali que a maioria das abordagens que é trabalhada nesse texto é justamente tendo como objetivo uma linha de aprendizagem e de aplicação ministerial. Também Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12. São exemplos de textos e de abordagens que trazem consigo essa perspectiva de aprendizagem ministerial, que diz respeito tanto à aplicação pessoal, como também ao estudo e treinamento de outras pessoas com vista à preparação para o exercício ministerial em qualquer área. Por exemplo, os 5 ministérios fundamentais: a guerra espiritual, a liderança, o discipulado, o funcionamento do corpo, como ministrar às necessidades das pessoas, como se relacionar no corpo, a respeito da expansão missionária, o aconselhamento, o treinamento de líderes, o treinamento de discípulos, treinamento de professores e assim sucessivamente. Então, quando alguém se propõe a estudar a Bíblia dentro da linha de aprendizagem ministerial, serão exatamente esses objetivos com os quais ele irá lidar. Além disso, nós temos também a linha de aprendizagem evangelística. Isso significa que o estudante da Bíblia irá aplicar as Escrituras evangelisticamente, ou seja, em relação à pregação e ensino do Evangelho. Exemplos: conhecer o Evangelho, a pregação e testemunho, como os relatos dos Evangelhos, que refletem curas, milagres, podem ser aplicados evangelisticamente, e também sobre as características de como alguém pode exercer o ministério evangelístico. Esta linha de aprendizagem evangelística vai trazer contribuições exatamente nesse contexto. Também é possível abordar o estudo da Bíblia Sagrada tendo como objetivo uma aprendizagem histórica, pesquisar e compreender a história, principalmente a história da Igreja e de Israel à luz da revelação bíblica. É importante conhecer a história da Igreja, a história do povo de Deus, através de outras literaturas como a história geral, a arqueologia, a antropologia e tantas outras ciências que contribuem nesse sentido. Sim, é importante. Mas pesquisar e compreender a história da Igreja e de Israel à luz da revelação bíblica é bem mais importante. E nós temos, por exemplo, uma visão panorâmica da história de Israel e da Igreja nos tempos bíblicos, nos tempos pós-bíblicos e nos tempos contemporâneos. Assim,
Através da linha de aprendizagem histórica, o estudante da Bíblia Sagrada poderá compreender e pesquisar a história de acordo com os relatos bíblicos. Nós temos também a linha de aprendizagem cristocêntrica. Isso significa que o estudante irá se propor a interpretar e a aplicar todo o contexto bíblico em relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Por exemplo, como Cristo é revelado em cada um dos livros da Bíblia e o modelo que ele nos fornece para a vida e ministério. Assim, é possível você se apropriar dos princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada dentro da pessoa e da obra de Cristo e aplicá-las na sua própria vida. E é dessa forma que o estudante da Bíblia, através da concentração na linha de aprendizagem cristocêntrica, irá ter um maior proveito na aprendizagem das Escrituras. Agora, existem muitas questões ainda que nós poderíamos falar a respeito disso, mas por enquanto estaremos limitando a nossa aula dentro desse contexto das linhas de aprendizagem. Na próxima aula nós iremos falar a respeito da dedicação prática do estudo bíblico. Que esta aula tenha sido bastante proveitosa para você. Até a próxima aula, se Deus permitir.